A paz do Senhor Jesus, meu amado e minha amada irmã que me ouve nesta hora. Bom, como vocês têm acompanhado aí pela rede social, né? Existe um vírus aí global que está afetando várias nações, principalmente o Brasil, né? E nós temos analisado aí, visto, né, na internet, muitas postagens agredindo, né, os dons espirituais, perseguindo pastores. Bom, eu particularmente, né, falando de mim, né, eu sou o Felipe, um pregador do evangelho. Eu particularmente, para mim, com epidemia ou sem epidemia, eu vou para a igreja, porque eu tenho a minha fé e eu creio que Deus me protege e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, se você não tem essa fé, eu aconselho você não sair de casa, porque a fé, ela é certeza. Se você tem dúvida, né, que Deus pode curar, se você tem dúvida que Deus é o Filho de Deus, se você tem dúvida que se você pegar um vírus, Deus não vai te curar, né, então é melhor você ficar em casa, orar, né, procurar assistir o culto pela internet. Mas para você que já é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você que participa da comunhão, você que está firme na sua fé e crê, bom, se quiser ir para a igreja, aí é com você mesmo. Mas na internet a gente tem visto muito levante, né, contra os dons espirituais, exemplos, dizendo, cadê os pastores da cura, né, os pastores que têm dons, né? Onde eles estão agora numa época assim de epidemia, né? Pandemia, né? Uma pandemia global. Irmãos, presta bem atenção. Nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, a melhor opção que você tem a fazer é fechar a sua boca, ler a Bíblia e orar. Sabe por quê? Em Mateus 9, 27 em diante, vai relatar sobre 2 cegos e um mudo, certo? E eu vou usar essa passagem para poder conversar com você hoje. Exemplo, 2 cegos seguiam Jesus e falaram, Senhor, no versículo 27, Mateus 9, versículo 27 em diante, Senhor, filho de Davi, tendes compaixão de mim. Aí Jesus pegou, virou e falou, você tem fé que eu posso fazer tais coisas? E os dois pegou e responderam, falaram assim, sim, nós temos essa fé. Então Jesus foi e curou eles. Amém? E é isso que vem acontecendo na igreja de hoje. A igreja segue Jesus, certo? Aceita ele como único e suficiente Salvador. Mas quando se trata de crer nos dons, né, pode ver que os cegos eles reconheciam Jesus como filho de Davi. Eles sabiam quem era, né? Mas tem pessoas que quando se trata de dons, não conseguem entender como é que ele funciona. 1 Coríntios 13 e 14 vai falar sobre isso. Não, 12 e 13, aliás. 1 Coríntios capítulo 12 inteiro e capítulo 13 inteiro vai falar sobre os dons espirituais. Se você não entende, ora ao Senhor e deixa ele expandir o seu entendimento, o seu conhecimento. E o que acontece? As pessoas esperam a cura vindo do próprio Deus. Lógico, ela vem do próprio Deus. Mas vocês têm que ler na Bíblia que Deus ele deu dons espirituais que vêm através do Espírito Santo do Senhor, que em nós habita, onde nós impomos as mãos em algumas pessoas, oramos, e Deus ele vem através do seu Espírito que nos dá poder. O próprio Jesus fala isso, né? Se pedir com fé, receberá o Espírito Consolador, que é o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode ter, e ele lhe dará poder. Consegue entender? Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem fé, ela põe a mão na outra pessoa, imediatamente aquela pessoa é sarada ou no decorrer dos dias, né? Deus trabalha conforme Ele quer. Mas o que vem acontecendo na internet? O povo reconhece Jesus como filho de Davi e quer ser curado. Mas quando vem um pastor ou um servo de Deus querendo orar pela pessoa ou resolve fechar a igreja, aí já começa a falar, mas você não é de Deus, você não tem a cura, você blá 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 blá. Por que eu fiz o exemplo com os 2 cegos? Porque os cegos, eles eram cegos, mas eles reconheciam que Jesus era o filho de Davi. Olha quantas igrejas tem hoje e a maioria delas estão cegas. Amém? A maioria delas estão cegas. Seguem a Jesus, porque a Bíblia fala que os cegos seguiam a Jesus mesmo estando cego.
né? E depois Jesus os curou. Então, em nome do Senhor Jesus, que toda escama, que toda hipocrisia, que todo esfriamento espiritual, em nome do Senhor Jesus, saia da sua vida agora. E em nome do Senhor Jesus, que você comece a entender os dons espirituais. Se você congrega numa igreja que não crê em dons, mas a Bíblia diz que existe dons, o que eu aconselho você a fazer? Não me ouvir e nem ouvir a pessoa que fala que não existe, porque eu vou falar que existe, a pessoa vai falar que não existe. Então você dobra o seu joelho e fala: Senhor, me revela. Agora, se você quer ser fiel ao seu ministério, o que vai acontecer? Quem vai sofrer com isso é você. Porque tem crenças que acham que até se nós colocarmos a mão na cabeça de outra pessoa e orar, repreender o mal, nós estamos cometendo pecado. E isso é antibíblico. Nenhuma Bíblia cristã ou evangélica diz que essa prática é proibida. Amém? Mas voltando ao roteiro bíblico, né? O que acontece? A internet, ela inflama, né? Porque alguns pastores querem deixar igrejas abertas, outras querem deixar igrejas fechadas, outros dizem que, mas você não tem o dom da cura, então cura as pessoas. Irmãos, tudo é permissão de Deus. Quem desce à sepultura e quem sai dela, ou quem desce e permanece, ou quem não desce à sepultura, é tudo permissão de Deus. Vocês têm que entender que tem milagres que é para honra e glória do Senhor, e tem milagres que vai acontecer através da aprovação da fé. Amém? Dos 2 cegos foram assim. Jesus perguntou: vocês crê que eu posso curá-los? Consegue entender? Então existe vários tipos de milagre, mas você simplesmente não pode cair nessa falácia, né, de que dons espirituais não existem. Se eu pudesse sentar com você e conversar e orar, você ia ver imediatamente que os dons existem. E quem traz ao Espírito do Senhor? Eu sou um homem falho e errôneo. Amém? Eu vou falar para vocês que eu sou 100% santo porque eu não sou Jesus. Mas ser santo é uma coisa, viver em santidade é uma coisa e ser santo é outra. Amém? Nós devemos praticar a santidade e viver em comunhão com o Senhor. Amém? Mas o Espírito do Senhor que vem sobre nós, ele faz com que nós venhamos ser pessoas usadas por Deus. Aí Deus, ele vem com dom de cura, revelação, repreender, expulsar o demônio. Mas as igrejas hoje em dia estão fazendo o quê? Estão seguindo Jesus na cegueira. Amém? Crendo que Jesus é o Filho de Deus, né, digamos o filho de Davi, mas estão seguindo Jesus na cegueira. Mas assim como Jesus curou aqueles cegos, eu determino para a sua vida, que em nome do Senhor Jesus essa cegueira vai cair hoje. E você vai sentir Deus tocar na sua vida e abrir os seus olhos e os seus olhos serão sarados, a cegueira cairão como se fossem escamas. Amém? Agora vamos falar do mudo endemoniado. Olha quantas igrejas que depois disso, depois dos cegos, trouxeram um mudo endemoniado. E Jesus expulsou o demônio e ele foi sarado. Amém? E o demônio saiu e ele começou a falar. Irmãos, olha quantas igrejas estão com a boca fechada porque o demônio oprime. Conseguiu entender a comparação? A primeira, pessoas que seguem Jesus em cegueira, mas Jesus vai libertar em nome de Jesus. Reconhece que Jesus é Jesus, mas o Filho de Deus, mas segue em cegueira. E o segundo, né? Pessoas que estão sendo oprimidas por espíritos malignos, mas também em nome do Senhor Jesus, que saia esse espírito da sua vida, saia essa malignidade e você vai começar a falar, né? Você vai começar a usar o seu dom, você vai começar a evangelizar e em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, único e suficiente Salvador do ser humano que habita sobre a face dessa terra, você vai começar a falar. As 7 cartas que foram escritas, né, no livro de Apocalipse, todas elas no final falam das 7 cartas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma alerta do próprio Jesus para nós. Basta você ler lá Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, que você vai ver que quem tem ouvido ouça. Só que aí você escuta e não pratica. Aí você acaba se tornando uma pessoa refém do inimigo, endemoniado e mudo, porque o inimigo te oprime tanto que você não consegue falar das maravilhas do Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus esse mal vai sair da sua vida. Amém? Você crê? Então, meus amados, coronavírus está aí, Covid-19, alguns países já estão falando de praga de gafanhoto, gripe aviária. E você vai fazer o quê? Se você tem fé para ir para a igreja, vai. Se você não tem, não vai, porque não adianta você não ter fé e pôr a culpa no pastor.
né, no dirigente do culto, amém? Mas não seja cego e entenda que os dons espirituais é algo de Deus para a humanidade, amém? Não caia nessa falácia de que dom espiritual não é isso, não é aquilo, porque muitas vezes vocês estão pecando contra o Espírito do Senhor, né? E não está sabendo, por causa de líderes frios que não entendem o que estão falando, né? E quantas vezes você está sendo oprimido pelo inimigo, está deixando de falar, né? Com medo da perseguição ou por causa que o inimigo está te oprimindo. Mas em nome do Senhor Jesus, você que está me ouvindo nesta hora, Deus vai começar a quebrar a corrente. Jesus vai expulsar esse demônio que tranca a sua boca. E você vai começar a evangelizar. Independente se as pessoas acreditam no dom ou não. O Espírito do Senhor, que é santo, vai te tomar e vai começar a usar a sua boca. Amém? Estamos vivendo tempos difíceis, onde o ser humano, as nações estão sendo castigadas duramente. Amém? E você que não quer falar, ou você que não quer enxergar, você vai pagar o preço. Sabe por quê? Porque pior cego é aquele que não quer enxergar. Os dons espirituais são esfregados na cara do ser humano, né, da população, todos os dias. E a pessoa não quer enxergar. Amém? A pessoa ouve o que Deus fala, mas na hora de falar não consegue, porque o inimigo vai lá e tranca. Mas mais uma vez eu falo, em nome do Senhor Jesus, que cai por terra este mal. Em tempos tão difíceis, deixa Deus te usar. Ouça do próprio Deus o que é dom de línguas, o que é dons de milagres, sinais de maravilhas, amém, curas. Pergunta para o próprio Deus, ele vai te responder. Das 3 às 4 da manhã, dobra o joelho na sua casa aí, ou até 2h30 da manhã, dobra o joelho na sua casa e pergunta para Deus, e pergunta todas as madrugadas até ele te responder, amém? Mas não deixe o inimigo te atribular, porque quando Jesus expulsou o demônio daquele mudo, imediatamente ele começou a falar. Então todo esse demônio que não está querendo deixar você falar, toda essa opressão do maligno vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Porque esses vídeos que eu gravo, meu irmão, não é com intenção de dinheiro, né? Essas coisas não, porque a Bíblia diz: de graça você recebe, de graça você tem que dar. Quem tem dons espirituais é para usar de graça com o seu irmão, com o seu próximo, com o povo de Deus, amém? Então que Deus venha abençoar vocês grandemente, né? Fica na paz do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo e não seja um cego que segue Jesus, mas não consegue entender, né? Deixa Jesus curar a sua cegueira espiritual, assim como curou os cegos. Deixa Jesus tirar esse demônio que cala a sua boca para você começar a falar em favor do Evangelho, amém? Deus abençoe vocês, até a próxima.